Fala, meus queridos otakus, como que vocês estão? Estão maravilhosamente bem? Espero que sim, né? Estamos de volta nesse canal agora para falar sobre o episódio 3 de Hitoribote. Saiu mais um episódio de Hitoribote. Vamos ver sobre informações sobre o episódio, análise dele, diferenças em relação ao material original. E aqui, quando eu falo material original, estou falando do mangá. Embora o anime é uma adaptação feita da Light Novel, o mangá é parecido com a Light Novel, bastante, né? Na verdade, quase não tem diferença, né? A única diferença que tem é que o mangá deixa as coisas mais light. O anime não tá sendo diferente. O anime, digamos que tá seguindo fielmente o mangá, né? Então, nesse episódio a gente vai ver bastante aí sobre o episódio 3. Fica comigo que vocês vão gostar do vídeo, tá bom, pessoal? Mas antes, se inscreva se você não é inscrito, curta, comente, compartilhe para que isso possa aumentar o engajamento do canal, que possa atingir maior número de pessoas e assim ajudar o crescimento do canal. Dito isto, bora pro vídeo. Hitoribote episódio 3. O episódio começa ali com a representante de classe encontrando Haruka junto com as outras garotas da classe. E ela se sente incomodada ali por ele estar chamando ele de representante ela, né? Chamando ela de representante de classe ao invés do nome dela. Como eles conhecem desde o primário, né? Ela espera que ele chame pelo nome dela, mas chama como representante de classe. E aqui eu dou um disclaimer, tá, gente? O Haruka, ele chama sempre os outros por apelido ou por grupo. Por exemplo, as garotas que são Gal, ele chama garotas do grupo Gal. Os garotos do grupo Nerd. A representante de classe. Ele sempre faz isso. E sempre vai continuar a fazer. Até onde eu li, lá no mangá, né, fui até o capítulo 178. Acho que, se eu não me engano, em inglês tem até o 250 e uns quebrados ali, mais ou menos. É assim. É só apelido, não tem nome, né? Então o episódio começa isso, com os dois se encontrando, né? A situação também se complica pro lado de Haruka, né? Como que ele explicaria, né, que as três garotas Gauss estão hipnotizadas como se ela fosse obediente, como fosse umas cachorrinhas obedientes, né? E foi uma skill de subjugação que acabou ativando sem querer. E tanto a representante quanto as outras garotas viram isso, né? Então meio que ele tenta explicar para elas que acabou subjugando elas sem querer, né? Que ele não sabe como ativou a skill. Mas claro, né? Elas começaram a desconfiar dele ali. Mas depois dessa desconfiança, a representante acabou desativando essa skill dela. Isso é uma habilidade dela mesmo, que ela meio que anula as outras skills, né? Essa é a habilidade dela. E enquanto o Haruka tava lá esperando as garotas meio que tem uma reunião de garotas ali, né? Pra perguntar pra ela se foi isso mesmo. Meio pra confirmar a história, né? Isso é bem interessante. O Haruka, apesar de ele ter essa concepção que ele não faz parte do grupo dos nerds, só que ele, de uma certa maneira, ele é mais nerd do que o grupo dos nerds, né? Porque ele tem essa coisa aí de otaku, né? De light novel, mangá, sabe como... É até melhor do que os nerds, né? Nessa questão, né? Mas... Então, enquanto as garotas estão conversando, né? Ele acabou fazendo experimento ali pra testar a magia dele. Queria fazer um porão na casa dele... E acabou falhando miseravelmente, acabou ficando aí enterrado na terra e com a cabeça só de fora, né? E é interessante que depois ali, né, as garotas, elas acabam sabendo que o Haruka tem uma casa que ele construiu e mais do que é uma mansão, né? Ele até fala ali que na 240 pessoas tinha tudo, cozinha, cama, banheiro. E claro, né, elas acabaram fazendo o Haruka levar junto com elas, né? E elas meio que se auto-ofereceram, meio que assim, pedindo, mas se auto-oferecendo, né? E não teve escolha, né? Acabou levando aí as meninas pra mansão dele. O destaque nessa cena é o Eti, claro, tem que ter Eti. Quando elas deram de cara com o banheiro, elas tiraram a roupa na frente do Haruka lá, foram logo pra banheira, nem se importaram que tinha um garoto ali na frente delas, o único que se importava é que tinha uma banheira ali, né? Cara, o Haruka, né, tá naquele ponto é virgão, né, e fica daquele jeito lá, né, como todo um garoto de ensino médio, em anime japonês, né. Mas aí sim, né, as meninas acabaram ficando na mansão dele, acabaram dormindo lá na mansão, e como ele é um recluso, não gosta de lugares que tem uma multidão, né, ele acabou dormindo do lado de fora. Numa barraca do acampamento. Ele deixou as garotas na casa e foi dormir do lado de fora, na própria casa dele. Mas um Zé Mané mesmo, hein? Depois disso, a Haruka, né, ele acaba descobrindo
que as garotas conseguem pescar peixes facilmente, né? E como ele só tá comendo cogumelo aí desde quando chegou nesse mundo, né? Então ele fica fascinado, né? Logo ele falou, como, né? Consegue pegar peixe que eu não consigo aqui, né? E quando ele vê que o método é magia de raios, né? Ele acaba tacando raio no rio lá e eletrocutando uns peixes no rio. A gente vê o novo hack do Haruka, né? Que ele consegue usar o empacotamento para envolver magia quando tá ativa de outra pessoa. Ele consegue copiar essa magia e obter para ele. Então ele acaba obtendo aí magia de raio. Isso é um hack, gente. Agora eu vou falar. Por isso que eu falei para você lá no episódio 1 e 2. Sozinho, todas as skills do Haruka é inútil. Mas quando você junta tudo, o cara fica forte. E apesar que como ele tem, né, muita skill ali, acaba meio que afetando o crescimento de nível dele, né? Tanto é que a gente vai ver mais a disparidade que vai ficar. E mais pra frente vai ficar mais disparado ainda em questão assim. Ele vai ficar muito embaixo em relação aos outros, mas ele é mais forte que eles. Entendeu? Pela maneira como ele usa, entendeu? Pela maneira como ele usa e a maneira como ele fortaleceu as skills deles. O empacotamento não é só empacotamento, né? Tem outras magias envolvendo ali no empacotamento, né? E com isso ele consegue copiar qualquer magia. Então ele consegue obter, né? Como ele acabou obtendo magia de raio. E antes deles ir para a cidade, né? Elas decidem ali junto com a representante de classe ficar na floresta e subir de nível, né? E elas pediram ajuda por Haruka, né? Pra ajudar elas com isso, né? E aí a gente descobre que a média de nível delas é em torno de 20, né? A mais baixa é nível 16. E a gente descobre o nível do Haruka, que é nível 7. Entendeu? Mas mesmo assim, mesmo ele ter essa disparidade, nível 7 para nível 20, né? Ele acaba ali ajudando elas a subir de nível, né? A caçar monstros também. E a primeira missão delas vai ser os kobolds. Né, elas tentam enfrentar ali os kobolds primeiro, só que acaba falhando miseravelmente, né? E olha que os kobolds é nível 8, pra ver que nível não importa muito. Porque os kobolds nível 8, as meninas nível 20 não conseguiu vencer eles, acabou perdendo pro kobold de nível 8. Então conta muito a maneira como você usa suas habilidades, sua experiência, tudo conta, né? Só que aqui é interessante as garotas, você vê a evolução delas, né? Porque mostrou a persistência, a querer tentando de novo, né? Ai, o que, desgraça? Até mesmo elas perdendo, elas queriam ir de novo. A representante de classe se junta com elas lá, treina junto com elas a questão de posicionamento ali, para elas terem uma revanche com os kobolds ali, né? Claro, tem umas garotas ali que faz corpo mole e não querem saber, né? Finge doença, tudo, mas no final ali, acho que são 4 garotas, se não me engano, né? Acho que foi umas 4, se não me engano. Eles acabam vencendo ali, né? Tem uma cena bobinha ali. Elas não matam o kobold, elas só vencem e tem um aperto de mão de amizade ali. O kobold não consegue entender nada. No mangá é assim também, tá, gente? Então depois disso, elas decidem ir pra cidade e decidem levar o Haruka junto. Nem pergunta pra ele se ele quer ir. Fala assim, não, vamos pra cidade, né? E aqui é um disclaimer que eu coloco, tá, gente? O protagonista, ele é assim mesmo, tá? Ele, de uma certa maneira, ele tem ali um objetivo dele, só que o problema é que ele, várias vezes, ele mostra ser uma pessoa sem atitude, sem opinião. Ele cede muito fácil à pressão. Por exemplo, qual que é o objetivo dele? Viver na floresta em recluso, só que o problema é que ele nunca consegue isso. Sempre surge alguma coisa, né? Vai ter vários arcos ali na cidade e meio que ele sempre ajuda ali na cidade, ajuda os seus colegas de classe e sempre vai ficar assim, tá? Minha mãe falou, não, eu tenho que acabar isso pra voltar pra minha casa e ficar recluso, só que o problema é que nunca acaba, entendeu? E sempre quando os outros vão pra cima dele lá, querer que ele fale alguma coisa, ele acaba cedendo. Então esse é um dos pontos negativos desse protagonista. Ele cede muito facilmente à pressão dos outros, entendeu? Ele acaba realizando a vontade de outra pessoa, né? Então acaba ficando um ponto negativo, né? E o episódio, no finalzinho aí, né? Na última cena do episódio, a gente vê ali que tem uma cena de assassinato. Ali uma pessoa encapuzada acaba perseguindo um dos moleques da classe do protagonista e acaba matando ele sufocado. E ficou aí um mistério no ar, né? Quem que é esse que tá matando e por quê, né? Qual que é o objetivo dele matar os outros, né? E nota, não sei se vocês perceberam, esse que morreu aí, se eu não me engano, ele é do grupo dos atletas. E uma coisa que eu vou deixar aqui, tá, gente? Meio que é um spoiler aí, né? Mas muita gente nessa classe vai morrer. A gente pode ver que o deus ali do mundo invocou uns 40 alunos lá, só que a maioria vai morrer.
maioria vai morrer, vai sobrar muito pouco, vai sobrar mais ou menos o Haruka e as pessoas em torno ali do Haruka e só. O resto morre tudo, né? Até mesmo antes dele se estabelecer ali na cidade ali, né? Vai ter ali uma luta, vai ter um confronto, né, com esse encapuzado. Mas ficou um mistério aí no final, né? Quem é esse encapuzado e por que ele tá matando a gente percebe que esse encapuzado é um dos colegas de classe do Haruka, né? Mas por que ele tá matando os outros, né? Em breve aí a gente vai obter essa resposta, né? Esse foi aí o análise do episódio, tá, pessoal? A questão de tudo que aconteceu, tá? Esse episódio 3 adaptou os capítulos 9 ao 12 do mangá, tá? Então, continua aí na média de 4 capítulos do mangá para cada episódio. Se tá desse jeito, então provavelmente, como são 12 episódios, a temporada, eles devem adaptar até o capítulo 48. No máximo ali até 50 do mangá. Não vai passar disso não. Porque nos 3 episódios manteve essa média de 4 capítulos do mangá para cada episódio do anime, né? Então foi essa adaptação que teve, dos capítulos 9 a 12. Diferenças em relação ao mangá. Teve alguma? Teve uma pouca diferença, mas nada que modifique, né, as coisas, né? A primeira diferença é quando aquela garota acorda o Haruka na manhã seguinte na barraca. Entendeu? Que ela meio que vai pra cima do Haruka lá, né? E quando ele acorda, ele dá uma cabeçada nela. No anime, mostra que foi uma cabeçada normal. Bate lá, ela sente dor, não foi nada chamativo, né? Só que no mangá... no mangá foi um negócio estrondoso. Ele bate na cabeça dela e a menina voa longe. Sabe, voa lá nos confins, né? Que nem a equipe Rocket do Pokémon, voa pra longe. Né? Até mostra aí uma imagem como que ela ficou, ela toda machucada, galho de árvore nela. A menina foi parar longe ali. E uma outra diferença que fala, entendeu? Eu não sei se é questão de adaptação ou de tradução do mangá, mas no anime mostrou quando a representante e as garotas, elas decidem ir pra cidade... né, elas acabam incluindo o Haruka junto ali pra ir junto com elas. Só que no mangá, em momento algum a Haruka chama pra ir com elas, ou força ele. Simplesmente já fala que elas iriam. Né, no anime dá pra entender isso, né, que ela até fala, né, vamos pra cidade, né, inclui ele, né, no mangá não. Né, fala assim, a gente aqui vai pra cidade lá, vamos lá pra cidade pra se estabelecer, né, então só tem essa diferença, né. No mangá incluiu o Haruka junto ali, sem pedir a opinião dele, fala, vamos. E no anime, e no mangá, né, no anime assim, né, e no mangá, em momento algum, teve isso, né. Então, só essa diferença aí, que não altera muito a história não, tá bom, gente? Então foi isso, gente, né, essas foram análises do episódio, foram as poucas, quase nada de diferença em relação ao mangá, tá bom? Espero que vocês tenham gostado do vídeo, tá bom? Se não é inscrito, se inscreva no canal, curta esse vídeo, compartilhe e comente, tá bom? Sua opinião é bem-vinda aqui, tá bom? Deixe sua opinião aí se vocês gostaram desse episódio 3 de Hitoribote, se odiaram, se acharam podre. Deixe sua opinião, discordar nunca será uma ofensa, tá bom, pessoal? Então, fico por aqui. Fui!